Glória a Deus. Aleluia. Isso. E os amados que estão em pé lá, não conversa não. Consequências de decisões erradas. Consequências de decisões erradas e benefício de decisões certas. Ou escolha, você pode escolher o que você quiser colocar aí, decisões ou escolhas, é a mesma coisa. Você já ouviu pregadores falando que acordamos já tomando decisões, já fazendo escolhas. Só que se as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, não for bem pensada, bem analisada, e principalmente dirigida por Deus, tem tudo para dar errado. E quando tomamos decisões erradas, escolhas erradas, meu irmão, não tem outra. Teremos consequências, teremos prejuízo, teremos perdas. E não é isso que Deus quer, e nem nós queremos. Nós não queremos ter consequências, nós não queremos ter perdas. Mas às vezes decidimos sem pensar, sem ouvir, sem pedir opinião. Já vi pessoas fugindo de um conselho, diz: se conselho fosse bom não se dava, vendia. Só que a Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselhos. Só que nós sempre queremos ser independentes e autossuficientes. Tomamos decisões sem consultar aqueles que têm a capacidade de nos orientar. Isso aqui eu já vi muito dentro da igreja. Já vi muitos jovens sofrendo consequências por uma decisão errada, que decidiu namorar alguém errado, que decidiu casar com alguém que não era a vontade de Deus. Semana passada, que hoje foi domingo, eu citei aqui um exemplo de um casal que veio falar comigo, e eles oraram um mês depois de oração eles noivaram, um mês depois eles casaram, um mês depois se separaram. Tudo por uma decisão errada. Que tem de adolescente que entra no namoro e os pais estão dizendo: não é bênção, não é de Deus. Os pastores estão dizendo: não é bênção, não é de Deus. Entram e depois vão sofrer as grandes consequências, principalmente mulheres. Se tem um ser que não pode errar na vida, é mulher, principalmente no que diz respeito a relacionamento, a sentimentos. Quantas mulheres jovens infelizes, porque decidiu por um rostinho bonito, e tinha tudo para dar errado. Os pais disseram: não é o tempo, não é de Deus. O pastor disse: não é de Deus. E muitas dessas pessoas vão viver o resto da vida com sequelas, porque pensa num negócio que marca. São sentimentos por uma decisão errada. Quantos estão me entendendo? Eu sei que tem pessoas aqui que já errou nessa área e sabe o que eu estou falando. Se pudesse voltar atrás, voltaria. Sei que tem pessoas que estão me ouvindo que diz: se arrependimento matasse, já tinha morrido por uma decisão errada. Você está me entendendo? Queridos, olha, a maioria, ou os maiores problemas que temos na vida, não estão nos obstáculos no nosso caminho, mas nas decisões erradas que tomamos. E as consequências quase sempre são grandes. Então, às vezes a gente está vivendo um momento muito difícil.
não foi por conta dos problemas naturais, mas por uma decisão que nós tomamos lá no passado. Eu quero trazer essa palavra para você, para te ajudar. Eu tomei muitas decisões erradas. Mas por outro lado, querido, eu também quero falar quando nós acertamos nas decisões, há grandes recompensas. Por exemplo, você decidiu receber Jesus como teu Salvador. Foi a decisão mais acertada que você tomou na vida. E são tantas bênçãos que é até difícil você pontuá-las. Eu mesmo, se eu for, nesses 30 anos de crente, se eu for pontuar as bênçãos que tenho recebido, isso sem incluir a minha salvação, são muitas, são centenas, centenas e milhares. Assim como muitas consequências que eu vivi, porque eu dizia não. Quer dizer, 20 anos da minha vida, 25 anos da minha vida dizendo não, decidindo continuar no meu erro e no meu pecado. E eu quero começar falando de benefícios, de bênção, de decisões acertadas. E eu quero começar falando de Abraão. O Abraão, e ele, no livro de Gênesis capítulo 12, versos do 1 ao 4, Abraão decide obedecer a Deus e crer em Deus. Quando o Senhor aparece para Abraão e diz: sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão ouviu aquilo e saiu e foi, baseado em uma promessa. Abraão creu naquela palavra. Abraão creu que Deus cumpriria com a sua promessa, e ele obedeceu ao Senhor. E por isso Deus, o Eterno, Ele promete abençoar e abençoa Abraão. Nós somos abençoados por Deus como família por causa de Abraão, porque Abraão decidiu a crer, a obedecer. Deixa eu falar para você, querido, você que ainda não recebeu Cristo como teu Salvador, você ainda não decidiu por receber Jesus como teu Salvador. Na hora que você fizer isso, Deus vai te abençoar e abençoar a tua casa. Muitas famílias poderão ser abençoadas por essa sua decisão. Quando Abraão decidiu crer, Deus decidiu abençoá-lo e abençoar as famílias. Que veja bem, no verso 1 diz: um dia o Senhor Adonai disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes, olha, começa aí a promessa, os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu abençoarei o seu nome, e seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Diga glória a Deus. E Abraão creu, diga assim: Abraão creu. Abraão obedeceu, diga assim: Abraão obedeceu. Quando tomamos uma decisão para crer, somos abençoados. Quando decidimos obedecer, também somos abençoados. Por que o Brasil sofre tanto? Porque é uma nação desobediente, é uma nação incrédula. Mesmo carregando esse título de uma nação cristã, mas isso não é verdade.
O brasileiro não é cristão. O brasileiro é um povo idólatra. É uma nação que adora ídolos. Assim como muitas famílias que se dizem cristãs, famílias idólatras, que adoram Maria, que adoram São Francisco. Não estou te criticando, estou falando que isto é desobediência. E essa decisão para adorar ídolos atrai consequências, atrai problema, atrai maldição. E a Bíblia vai dizer que feliz é a nação que Adonai é o Senhor, que Adonai é o Deus dela. E o Deus do Brasil ainda não é Adonai, ainda não é Elohim, ainda não é o Eterno. A maioria dos brasileiros ainda adora Padre Cícero, ainda adora São Francisco, ainda adora Aparecida, ainda adora a Rainha das Águas. E veja a desgraça que essa nação vive, e sempre viveu. Mas a sua casa pode ser diferente, mas a sua família pode ser diferente. Se você hoje decidir a crer em Jesus e obedecer a Deus, porque há bênção para quem crê e para quem obedece. Quantos estão me entendendo? Pois aplauda o Eterno bem forte no nome de Jesus. Aleluia. Outro caso interessante de uma decisão acertada. Isso está lá em Lucas capítulo 23, verso 42 ao 43. Que é um dos homens que estavam sendo crucificado ao lado de Jesus. Ali aos 47 do segundo tempo, nos últimos momentos da sua vida, ele toma a decisão mais acertada da sua vida. Ele decide crer em Jesus Cristo. Ele diz: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. A decisão mais acertada, querido. E esse homem recebe a maior bênção que um ser humano pode receber de Deus. Porque ele é salvo naquele momento. Porque ele é perdoado, ele é aceito por Jesus. Porque ele reconhece que Jesus ali não era apenas mais um. Que ele não estava ali naquela cruz por culpa dos seus pecados, mas pelos nossos pecados. E ele abre mão com certeza de toda a cultura religiosa, de tudo que tenha recebido dos seus pais. Porque os jovens de hoje que adoram ídolos receberam dos seus pais esse ensinamento. Mas naquele momento esse homem esquece de tudo, deixa tudo para trás e deposita a sua fé. Ele deposita o seu coração em Jesus. E o Cristo diz para ele: ainda hoje, diga assim, ainda hoje. Eu quero dizer para você que ainda hoje o teu nome pode ser escrito no livro da vida. Se você tomar a decisão de crer em Jesus Cristo e de recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a decisão mais acertada que um ser humano pode tomar. Quantos estão me entendendo? Já com o outro que estava na mesma situação, também crucificado do lado esquerdo de Jesus, não teve o mesmo fim. Ele não teve no fim, não foi bênção, foi consequência. No mesmo capítulo 23, verso 39, o cara está lá à beira da morte, e do seu lado está o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, morrendo também pelo pecado deles.
Mas o que acontece? Ele decide criticar Jesus. Ele decide zombar de Jesus. Quantas pessoas não zombam de Jesus? Talvez você que está aqui hoje, ou você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, talvez você já tenha zombado de Jesus. Esses dias eu vi na internet aí duas pessoas, e um era um homossexual, e ele dizia assim, que prefere ir para o inferno do que crer em Jesus Cristo. Ele diz que prefere ir para o inferno. Não sabe o que está falando, mas vai pagar por isso se não se arrepender antes. Não sabe o que é o inferno. E o diabo está conseguindo enganá-lo. E esse homem, querido, dessa passagem aqui, o que ele diz? Se tu és mesmo filho de Deus, desce daí e salva a gente também. Mas talvez você diga, eu jamais farei um negócio desse. Mas quer dizer para você, você está tendo a oportunidade hoje. Dizer não para o pecado, entregar sua vida para Jesus. Aquele homem disse não para Jesus e preferiu assumir o risco da consequência, da sua incredulidade, da sua arrogância. Não seja arrogante. Olhe para você e veja quem é você diante de Deus agora. A Bíblia vai dizer que nós somos pecadores. A Bíblia vai dizer que todos pecaram. A Bíblia vai dizer que nós não passamos de pobres, cegos e nus. Mas só tem um que pode mudar a nossa sorte. Só tem um que pode mudar o nosso futuro. Só tem um que pode nos lavar com o seu sangue e escrever uma nova história, nos dá um novo nome, nos dá dignidade de ser humano. E esse alguém é Jesus. Mas hoje você tem essa mesma oportunidade aqui. Não sei se é a última. Não sei da sua vida futura, nem da minha. Mas é você que vai decidir já já. Se você vai preferir levando a vida que você vivia, ou está vivendo, ou hoje você chuta o balde, deixa tudo para trás, entrega a sua vida para Jesus. Eu estou pregando, mas a decisão é sua. E a igreja que está entendendo, aplauda o Eterno bem forte. Estou correndo. O livro de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 23, fala de um homem que decidiu continuar curtindo sua vida de glamour, de pecado. Mas um dia a morte chegou para ele, e a sua consequência foi a pior de todas. Lucas 16. Lucas capítulo 16. Lucas 16, do 19 ao 23. Jesus diz que havia um homem rico que se vestia de roupas finas, caras, e que se deleitava nos seus banquetes. E nesse mesmo lugar existia um pobre, mendigo, que alimentava das vezes que caía da mesa do rico. E o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão, para o paraíso. Mas o rico morreu e foi sepultado. E lá no Hades, lá no lugar de tormento, com outras palavras, lá no inferno, ele levanta os olhos e vê Lázaro nos seios de Abraão, Lázaro no paraíso.
Por que tiveram um destino diferente? Porque ele era rico? Não. Muitos ricos são salvos. Ele foi porque ele decidiu permanecer na sua vida de luxo, de glamour, de vaidade, de pecado. Deus não mandou esse homem para o inferno. Assim também como Deus não escolheu o rico para o céu. O rico vai para o paraíso porque ele decidiu, mesmo vivendo em uma vida miserável de doença, mas ele decidiu. A decisão é nossa, é sua. E esse homem teve a pior consequência, porque não foi só a morte física, mas ele morreu e foi para o lugar de tormento. Ele foi para um lugar que a Bíblia chama de, diz que onde o fogo não se apaga, aonde o bicho não morre, aonde há choro e ranger de dentes, quer dizer, isso é tormento extremo, dor extrema, terrível, insuportável, e só não morre porque já está morto. E é para lá que você quer ir? Aquele rico não queria ir para lá, mas ele decidiu ir. E para decidir, às vezes não precisa dizer não, é só se calar, é só fazer de conta que essa palavra não é para a gente, é só fazer de conta que não é para mim. Eu saio calado e pronto, e eu continuo vivendo a minha vida longe de Deus, do jeito que eu imagino que é correto. Era assim que esse rico vivia. Eu não estou aqui te curralando, mas a palavra ela confronta. Eu não posso pregar outra coisa, eu não posso passar a mão na sua cabeça. Deus me guarde disso. Eu prefiro que você saia daqui não gostando do que eu estou falando, do que eu apoiar o teu pecado, e você sair daqui achando que está vivendo de uma maneira que agrada a Deus. Eu quero dizer para você que se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, você não tem a salvação ainda, o teu nome ainda não está escrito no livro da vida, e se você morrer hoje, você não vai para o paraíso, você não vai para o céu, você vai para o inferno, lugar de tormento. E mesmo que você seja daqueles que diz que crê, e quando você precisa de um socorro, você pede a Maria, você pede alguém que acha que vai intermediar, porque há um ditado que diz assim: pede ao filho pede à mãe que o filho atende. Não, está errado. A Bíblia diz que devemos pedir a Deus em o nome de Jesus, não é pedir à mãe. Peça ao Pai em nome do Filho. Só tem um mediador, Jesus Cristo, homem, Yeshua, o Mashiach. Cai fora desse cavalo que você está sobre ele. Ele está te levando para mais distante de Deus, te levando para o inferno. Entrega a tua vida hoje a Jesus. Até para você que não acredita que existe inferno. Olha, problema é seu se você não acredita. O inferno não existe. Agora morra do jeito que você está e você vai ver onde você vai. Mas não é isso que eu quero que aconteça com você. Não é isso que Jesus quer que aconteça com você. Porque Ele veio a essa terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele se transformou no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu para salvar você e a mim, porque o nosso pecado nos leva para o inferno, mas Ele tomou a nossa culpa. Mas essa morte só tem valor quando reconhecemos quem somos e quem Ele é. Quando decidimos fazer dEle o nosso Salvador, quando decidimos fazer dEle o nosso Senhor, aí a nossa vida é transformada, aí nós somos perdoados, aí o nosso nome é escrito no livro da vida. Aí nós não iremos para o inferno, mas iremos para o paraíso. Quantos estão me entendendo?
Então aplauda o Eterno bem forte. Aleluia. Grande é o nosso Deus. Em Marcos capítulo 15, verso 13 ao 16, fala de um jovem que foi do céu ao inferno por uma decisão errada. E ele foi do inferno para o céu por uma decisão acertada. Como é que é isso, apóstolo? O cara está na casa do Pai. Essa história, essa parábola tipifica Cristo, os céus, Deus. E ele estava na casa do Pai. A Bíblia diz que Jesus conta essa parábola, que um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo decide ir embora, e ele pede ao pai: pai, me dá a parte da minha herança, que eu vou viver minha vida. Lê para o professor que você trouxe aí. E poucos dias ele pega a sua parte e vai embora. E esse cara vai para um lugar que logo vem uma fome terrível. Ele gasta tudo que tem e começa a viver uma vida de cão, uma vida de humilhação, ao ponto dele desejar comer a comida dos porcos. Ele sai do céu para o inferno por causa de uma decisão. Isso aqui é para os crentes. Você que está de pé, você que está na presença de Deus, não se encante com o mundo. A nossa morada não é nesse mundo. Entenda, o melhor para nós está em Deus, na casa do Senhor. Isso não estou falando só de igreja física, não, mas andar com Deus. Aquele filho andava com o pai. Aquele filho recebia todo o suplemento do pai, recebia a proteção do pai. Assim é todos que andam com Deus, é todos que andam com Jesus. Ele tem a proteção, tem o suplemento, o que precisa para viver e viver bem. Mas esse jovem decide sair. Ele sai do céu, vai para o inferno. E ele teve a oportunidade de voltar. Lucas 15, eu falei o quê? Eu falei foi Marcos? Misericórdia. É Lucas. Vocês não falaram antes? Lucas, pessoal. É Marcos não. Viu? Mas ele tem oportunidade de mudar. Deixa eu dizer para você. Hoje, você que está me vendo aqui na internet, você que está aqui na igreja hoje, se você um dia, não pode deixar aí, esteve na presença de Deus e decidiu sair, você está vivendo no inferno, mas você tem a oportunidade de voltar, sair do inferno e vir para o céu. Você que está afastado. Aquele homem, aquele jovem estava afastado, mas ele decidiu voltar para a casa do Pai. Glória a Deus. Ele sai do inferno e vai para o céu. Diga assim: ele sai do inferno e vai para o céu. Por quê? Porque ele volta para a casa do Pai. Não há lugar melhor do que a casa do Pai. Não há lugar melhor do que estar na presença do Pai, do nosso Abba, do nosso Deus. Porque nele há vida, nele ele é a vida eterna. Nele o diabo não nos toca. Então você que está na casa do Pai, não caia, faça besteira não. Aprenda com esses erros. Quantos já saíram? Estão vivendo assim. Quantos saíram e não voltaram mais? Morreram no seu pecado. E não é por falta de oportunidade, porque tiveram, mas decidiram. Você já ouviu falar do livre-arbítrio, poder de escolha, poder de decisão? Deus nos deu o poder para decidirmos o nosso futuro, o caminho que queremos andar, que tipo de vida queremos viver. O poder de decisão está na sua boca, mais do que nunca hoje. Quantos estão me entendendo? E eu quero concluir.
Eu quero concluir dizendo, ou perguntando: e você, que decisão vai tomar hoje, agora? Está decidido ou não aceitar Jesus como Salvador? Que coisa direta, né? Pastor, é muito direto, é. Não temos tempo para jogar em direta, não. Satanás está aí, ao nosso derredor, ao teu derredor, ungindo como um leão, buscando a quem tragar. Ele quer ceifar a tua vida. Não há tempo para brincadeira. Eu quero encerrar lendo para você Deuteronômio capítulo 11, versos 26 ao 28. Veja o que é que Moisés diz aqui. 11, 26 e o 28, eu vou ler. E Moisés disse ao povo: hoje eu vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Eu não vou perguntar quem quer maldição, que ninguém quer. Mas a tua decisão é quem vai realmente falar a verdade. Se vocês receberam, olha só, querido, se vocês receberam bênção ou maldição, vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor, nosso Deus, que hoje estou dando a vocês. Ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje, e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Hoje você está sendo colocado diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. A vida, se você decidir receber Jesus como teu Salvador. A morte, se você decidir não receber. Porque talvez você diga: não há necessidade, eu já tenho Jesus no coração desde criança. E você sabe que isso não é verdade. Porque quando você era criança, até certa idade, sim, Jesus estava. Mas depois que você começa a ter entendimento do certo e do errado, depois que você começa a decidir a pecar, Jesus não anda mais com você. E Ele só volta a andar quando esta pessoa se arrepende dos seus pecados e chama Ele de volta. Então você que tinha essa ideia de que tem Jesus no coração desde criança, para com essa balela. Para de mentir para você mesmo, porque não é verdade. Jesus só entra no coração de alguém arrependido e que decide crer. Arrependido de quê, apóstolo? Dos seus pecados. Eu nunca matei ninguém. Mas quem foi que disse que o pecado só é homicídio? Só em estar longe de Deus já está em pecado, já está errado. Hoje você está entre duas decisões importantes. Ou você decide por Cristo, ou decide pelo mal. Se coloque de pé, por favor. Eu quero que a igreja aplaude ao Eterno bem forte. Aleluia. Quero dizer aqui para os nossos amados aqui pela internet: não brinca não, meu irmão. O tempo está curto. Entrega a tua vida para Jesus. Só existe uma verdade. A palavra só tem uma revelação, e essa revelação é Jesus. Quer ir para o paraíso? Jesus Cristo. Quer ser salvo? Jesus. O resto é balela. Pode ligar. Aleluia.